Estamos em contato com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, bom dia. Alô, prefeito? Só um segundo, prefeito. Eu estou vendo o senhor aqui, mas eu não estou ouvindo o senhor. Vamos tentar. Agora vai ouvir. Agora vai? Bom dia, prefeito. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Band. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prefeito, eu já vou revelar os bastidores aqui. A gente tinha marcado a conversa para as 8h30, mas o senhor pediu para atrasar um pouquinho porque teve uma reunião. Tem a ver com Covid essa reunião no sábado de manhã, prefeito? Positivo. Nós estamos muito preocupados com essa questão do mega feriado, porque toda vez que há um feriado prolongado, os moradores da capital e da grande São Paulo correm direto para o litoral, principalmente para a cidade de São Sebastião. E não vai ser diferente agora, com esse super feriado, esse mega feriado que foi agendado pela capital paulista. Nós estamos extremamente preocupados, a população sebastianense também em alerta. Ao longo de toda sexta-feira e agora de manhã, todo mundo reclamando, preocupado, solicitando o fechamento de praias. E aí o nosso comitê de enfrentamento se reuniu hoje a partir das 7h, então acabou atrasando, peço desculpas. Aliás, terminando aqui, eu retorno para lá, porque uma série de decisões e medidas serão tomadas nas próximas horas em função desse colapso que vive não só o Brasil, mas também a nossa cidade, a saúde já entrando num momento muito difícil, e as medidas mais urgentes que iremos tomar para conter esse enorme fluxo de turistas que seguem para a nossa cidade. Vocês sabem que São Sebastião tem mais de 100 quilômetros de extensão de orlas. É a maior orla do nosso litoral paulista. Não tem que pedir desculpa não, não, a gente desculpa, prefeito. Bom dia para o senhor. Desculpa a gente por estar interrompendo a reunião, mas... A gente vai desculpar o senhor se o senhor falar as medidas que vão ser tomadas. Aí tá tudo certo. Bom, primeiro nós estamos num momento extremamente caótico. Algumas semanas nós já vimos alertando sobre o excessivo número de pacientes que procuravam emergência, tanto do PS respiratório quanto da unidade respiratória da região sul, que é o Hospital de Boiçucanga. Essa semana que passou, nós entramos com a capacidade máxima, 100% da UTI, 100% da unidade de emergência, sem qualquer tipo de vaga. E na sequência, agora sexta-feira, nós já fizemos o anúncio, terminaram os estoques dos sedativos e dos bloqueadores neuromusculares que são necessários aos processos e aos procedimentos de intubação. Então, além de não ter mais vaga nem na UTI nem na emergência, a partir desse momento a gente entra na fase final do estoque para esses medicamentos tão necessários ao procedimento de intubação, ou seja, até domingo nós continuaremos mantendo os pacientes que estão entubados e devidamente sedados, mas provavelmente, se não houver uma solução por parte do governo federal, a partir de segunda-feira nós teremos que iniciar os procedimentos de extubação desses pacientes, o que é uma situação extremamente grave. Neste momento, a unidade de terapia intensiva e a emergência do Hospital de Clínicas de São Sebastião e Boiçucanga, são os dois no nosso município, já não estão mais realizando novos procedimentos de intubação em função do baixo estoque. O estoque só aguenta até domingo para aqueles que já estão intubados. Então nós iniciamos um procedimento de emergência desde anteontem, aliás de quinta para sexta-feira, no sentido de já realizar imediatamente as transferências necessárias daqueles pacientes que estão dando entrada nesses atendimentos pré-respiratórios, né, nessa tanto a unidade de emergência centro quanto a sul. E a situação é muito grave, porque tudo leva a crer que essa nova cepa, P1, ele já está na nossa região, embora o IAL ainda não tenha confirmado. Mas nós temos aí uma noção real, porque os pacientes chegavam com sintomas e com estado mais grave a partir do 8º, 10º dia. Hoje eles estão chegando com maior gravidade já a partir do 3º dia de sintomas. E com isso, necessidade imediata de intubação. Prefeito. Ou seja, pois não. Desculpa interromper o senhor. Eu acho que assim, quando sai da voz do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, esse tipo de informação ganha um peso ainda maior, porque o senhor, e a gente conversou aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, na época, no final do ano passado, resistiu, em determinado momento, mesmo com o governo do estado solicitando, a tomar medidas ditas mais duras com relação à pandemia.
Então, quando a gente ouve da voz, da boca do senhor, que o caso é esse, acho que não tem nem palavra para determinar, né? Falta adjetivo aqui. O senhor falou, vai ter que estubar, e o senhor já não está aceitando novos pacientes com problemas respiratórios. Acho que ganha um peso maior, prefeito. Eu acho que ganha dá um alerta, dá um alerta muito grande para aqueles que no momento do final do ano passado tinham um tipo de visão, e eu até gostaria de saber se o senhor se mudou a visão, se mudou o problema com relação ao momento atual. Bom, esse momento atual ele é completamente diferente daquele que nós vivíamos no fim do ano passado. Hoje nós já batemos a marca de 40% do município testado, é a maior testagem em massa do país. Portanto, a partir do momento que você encontra o indivíduo contaminado, você isola, coloca em quarentena e com isso você contém a expansão. Nós iniciamos os protocolos precoces que deram muito certo, tanto com a cloroquina, a azitromicina, ainda que a Anvisa diga que não, tenha toda essa discussão política, mas de fato deu muito certo aqui. A ivermectina também foi um grande tratamento profilático definido pelo nosso corpo técnico, não foi decisão política. Tudo isso veio dando muito resultado e nós mantivemos a cidade sob controle em todos esses momentos. Tanto é que o maior índice de isolamento social do estado de São Paulo é nosso. Os maiores índices de recuperação, as melhores taxas de recuperação do estado são nossas. Então nós tivemos resultados extremamente positivos no decorrer desse um ano de pandemia que foi decretada no dia 15 de março do ano passado como estado de calamidade pública em saúde. Acontece que de 10 dias para cá, esse cenário se transformou por completo. O isolamento social, a quarentena, o fechamento dos comércios foram atitudes e ferramentas importantes. O que foi errado e de forma equivocada foi o desequilíbrio dessas medidas, principalmente em feriados de fim de ano, que são o nosso grande atrativo econômico. Nós fizemos isso com muita responsabilidade. Em janeiro, passamos sem qualquer indicador que chamasse a atenção como chama agora. Fevereiro, a mesma coisa. Agora, de 10 dias para cá, já entrando em março, o cenário mudou completamente. A cidade já estava fechada, nós chegamos a fazer o bloqueio de praias no fim do ano passado, não no feriado de fim de ano. Então foram momentos diferentes. Esse momento, Eduardo e Agostinho, ele é completamente atípico, é como se fosse uma nova pandemia. Mas, prefeito, o senhor concorda o senhor concorda que quando a orientação... Não, a gente acho que ninguém aqui discute que houve desacertos, houve idas e vindas, tanto no governo estadual quanto no governo federal. Estamos de acordo quanto a isso. Mas o senhor concorda que no final do ano, quando todo mundo falava em isolamento e algumas cidades como São Sebastião permitiram que as praias fossem utilizadas, isso acaba desmobilizando a população, cria a impressão de que está melhorando a situação quando a armadilha estava armada, prefeito? Então, Agostinho, essa foi uma grande temática dentro do nosso comitê de enfrentamento. Comitê multidisciplinar, são mais de 30 pessoas que se reúnem com grandes nomes, pessoas que têm aí conhecimento técnico para isso. E de fato não houve uma desconscientização por parte da população, pelo contrário, o cidadão sebastianense ele continua se protegendo. Nós ainda temos a maior taxa de isolamento social, nós tivemos ações que equilibraram a questão econômica. Então, o que foi, as medidas que foram tomadas, a população entendeu, se recolheu na sequência do Réveillon, do início do verão, e você veja só, a quarentena, ela acontece num período aí entre 14 e 21 dias. Portanto, tudo aconteceu agora de fevereiro para março, já passado o carnaval, já passado tudo. Por isso que a gente está, de fato, levando a crer que é a nova cepa. E com os novos decretos de restrição, que foram adotados 10 dias atrás, no início dessa quarentena determinada pelo governo do estado, nós iniciamos de novo a restrição de praias, a restrição do comércio. Portanto, as medidas foram muito bem recebidas pela população que está consciente. O fato é uma nova pandemia, há um novo vírus circulando que muda toda essa configuração. Hoje, nós somos novamente o líder em isolamento social do estado, segundo o governo do estado. O senhor falou, prefeito, que usou o tal do tratamento precoce na primeira versão, vou chamar de primeira onda. O senhor acha
O senhor disse que, apesar de não ter comprovação científica, o senhor acha que houve bons resultados. Parou de funcionar nos últimos 10 dias? Olha, a situação nos 10 dias ela é completamente atípica. No primeiro dia de sintoma, a gente já ministrava o protocolo precoce. Hoje, o primeiro e segundo dia de sintoma, o paciente já dá a entrada, e é isso que está chamando a atenção de todos, por isso, esse momento de pressão sobre o sistema de saúde nacional, é que com essa nova cepa, no primeiro e segundo dia de sintomas, o paciente está extremamente grave, no terceiro dia já necessitando de intubação. Isso estava acontecendo a partir do 8º, 10º dia. Então houve uma reversão, é um vírus muito mais potente, com um alto índice de contaminação. Para vocês terem ideia, nós estamos testando em média 900 pessoas, 1.000 pessoas por dia. A taxa de contaminação entre esses 10 dias para trás, ou seja, teoricamente com a cepa antiga, ela oscilava entre 10% e 12%. De repente, a taxa de contaminação saltou já de imediato para 25% daquelas pessoas que foram testadas. Então, nós estamos vivendo um novo momento, isso está claro para todos os nossos técnicos, é o que os nossos médicos aqui chamam de paciente roxo. Ele literalmente chega na unidade de saúde já com a cor roxa, passando muito mal, e é um cenário que nós não estávamos vendo lá atrás. Em nenhum momento a nossa taxa de ocupação de UTI passou de 40%. Ela chegou a 50% durante 3 horas e depois já baixou novamente durante um ano. Nossa taxa de ocupação dos leitos de emergência nunca superou 30%. De repente, nós chegamos aí a 100%. Então é um novo momento, uma nova pandemia, e quem está apresentando sintomas hoje se contaminou em um prazo máximo de 10 dias atrás. Então um cenário completamente complicado. E um detalhe, o nosso hospital regional aqui de Caraguatatuba também está batendo o teto máximo agora pela primeira vez. Então é um cenário que requer atenção redobrada, porque há uma nova cepa e provavelmente uma nova pandemia. Nós estamos conversando aqui no Jornal Gente com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, concretamente, teremos, ao que parece, o Mega Plus Master feriado de 26 de março até 3 de abril. O que pode ser feito? Porque vai ser difícil, acho que, conter o ímpeto. Eu acho que é inevitável. Sinceramente, acho que é inevitável o ímpeto das pessoas descerem a serra. Muita gente guardou na memória que no final do ano São Sebastião estava recebendo exatamente gente. Isso. E tem gente que não acredita mesmo. A gente tem visto isso, né? Aqui na capital, no litoral, festas clandestinas, enfim, no Brasil inteiro tá assim. Então, parece inevitável, tomara que a gente se engane, mas parece inevitável que haja uma debandada. O que vai ser feito aí pela Prefeitura de São Sebastião e pelos seus colegas aí do litoral? Bom, primeiro nós temos aí um momento diferente e a cada momento decisões novas estão sendo tomadas e eu não tenho compromisso com o erro. Mas eu quero aproveitar aqui o espaço para já iniciar essas medidas que foram tomadas e pedir à população que não venha ao litoral neste momento. As nossas unidades estão completamente lotadas e não há medicamentos, insumos necessários para atender as pessoas. Ou seja, provavelmente vai a óbito se chegar no estado mais grave. Nós já comunicamos às autoridades competentes, as praias já foram fechadas, elas estão liberadas apenas para a prática do esporte individual, portanto, mesas, cadeirinhas, guarda-sóis totalmente proibidos. As ações começam hoje, era essa reunião que a gente estava participando agora, com o bloqueio das praias, ou seja, todos os nossos agentes de fiscalização estarão na faixa de areia retirando aqueles que persistirem. Os comércios permanecem fechados, isso inclui bares, restaurantes, comércio varejista em geral, e a cidade continua se organizando com a fiscalização e com as barreiras sanitárias, coisa que nós nunca deixamos de fazer. Portanto, entrar na cidade de São Sebastião vai requerer aí muita paciência, porque vai ter que enfrentar um questionário por parte da vigilância sanitária e epidemiológica nos 2 acessos do município, tanto por Caraguatatuba quanto por Bertioga. É um momento novo, é uma pandemia nova, se assim eu posso dizer, ainda que não seja técnico, mas nós temos esses dados de uma gravidade muito maior, um índice de contágio muito maior,
e que requer a conscientização de todos. Não adianta vir para cá e se arriscar, é o momento de realmente ficar em casa. Essa é a grande medida, e eu agradeço, Agostinho e Eduardo, essa oportunidade pela audiência que vocês têm. Nós precisamos ter aí a consciência, não é hora de seguir para as cidades litorâneas. Prefeito, além de dar o recado, que é absolutamente fundamental, né? Talvez seja a medida mais eficiente, mas alguma, eu vou chamar de mais chamativa, do tipo bloqueio na entrada da cidade, os prefeitos conversando com o governo do estado. Não vai ter operação descida, não vai ter né? operação descida, mas para ter algo parecido na Tamoios, enfim, litoral norte especificamente. Barreira sanitária, né? Não, as barreiras sanitárias elas vão acontecer. A operação descida, nós já conversamos com o governo do estado ontem, porque ela foi anunciada apenas para a Baixada Santista e não atinge aqui o litoral norte. Nós pedimos para cá que seja feita, então, também essas medidas que são realizadas, tomadas essas decisões também em relação a Tamoios, Oswaldo Cruz e principalmente aqui a Mogi Bertioga. Nós temos uma situação diferenciada, temos apenas uma estrada que corta todas as cidades, que é Rio Santos. É uma rodovia federal com delegação estadual, portanto os municípios não têm qualquer tipo de jurisdição sobre ações imediatas de fechamento, mas nós vamos sim criar as barreiras que é para dificultar o acesso. E uma coisa importante para a gente registrar, que aquele que persistir em vir e colocar o seu guarda-sol na praia vai ter que passar por um constrangimento, gentilmente vai ser convidado a se retirar. Então, a cidade sempre recebeu bem os turistas, mas nesse momento não é a hora. A pandemia está muito séria e é hora de ficar em casa. Nós não temos condições de atender aqueles que necessitem das unidades de saúde. Nesse momento, leitos lotados. Prefeito, a propósito, está previsto multa, alguma sanção pecuniária para quem for flagrado desrespeitando essa norma? Bom, primeiro nós criamos aqui uma lei que multa aqueles que utilizarem equipamentos de som. O que estava acontecendo, Agostinho, muita gente estava vindo para a cidade e por não ter bar, restaurante, casa noturna aberta, né, principalmente nos bairros de Maresias ou bairro de Juqueí, bairro, né, de Barra do Una, nós estabelecemos uma multa pesada. Qualquer estabelecimento residencial ou comercial que ainda insista, né, numa atividade ilegal é multado inicialmente em R$5 mil, na sequência dobra, vai para 10 e a reincidência vai dobrando, de 10 vai para 20, de 20 vai para R$40 mil de multa. Na questão daqueles que estão na praia, os equipamentos são apreendidos e em muitos casos levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Em outras situações de estabelecimentos que ainda insistem em funcionar, os alvarás estão sendo cassados. Portanto, desde o início da pandemia, já por ordem de decreto, por força de decreto municipal, a fiscalização tem atuado de forma muito rigorosa e não é agora que a gente vai ceder. Infelizmente são medidas impopulares, são medidas ruins do ponto de vista da sociedade, mas são extremamente importantes do ponto de vista da saúde, porque aqueles que não têm consciência estão se contaminando e proliferando vírus por aí. Para vocês terem uma ideia, dos 25% que nós encontramos contaminados pelo Covid-19, nessa última inspeção, nessa última testagem em massa, desses 25%, 90% não apresentam qualquer tipo de sintomas, ou seja, são assintomáticos, são verdadeiras anteninhas propagadoras do Covid-19, sem saber o que está acontecendo. Portanto, nós vamos continuar com essa fiscalização intensa. E agora, cidade fechada. Então, só para deixar claro, se eu entendi bem, não está previsto multa para banhista que insistir em ocupar a faixa de areia? Não, multa para o banhista não vai ter. Vai ter apreensão de guarda-sóis, cadeirinhas, equipamentos de som que porventura estejam sendo utilizados e essas pessoas vão passar por constrangimentos. As residências que estiverem com som alto ou festas ou aglomeração tomarão multas e essas multas serão cobradas junto com o carnê de IPTU nesses valores. Começa já com R$5 mil e cada reincidência vai dobrando. É importante dizer, a reincidência pode acontecer no mesmo dia. Portanto, se a fiscalização sair e o camarada ligar o som de novo, promover a festa de novo, vai dobrando o valor da multa, ainda que sejam 3, 4 multas no mesmo dia. Prefeito Felipe Augusto, prefeito da cidade de São Sebastião, que conversou conosco aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela gentileza, inclusive, de sair da reunião,
Volte, por favor, prefeito, e, enfim, tomem as medidas que forem necessárias para preservar o máximo de pessoas nesse momento, e principalmente para desencorajar a ida ao litoral nesse próximo mega, hiper, super feriadão. Vamos